Olá, tudo bem? Que bom ver você por aqui. Que bom que você está aqui conosco para participar do segundo Simpósio Internacional de Naturopatia e Acupuntura. A sua presença é muito bem-vinda. Esteja conosco nesses dias para conhecer melhor sobre saúde, bem-estar, aos olhos das práticas integrativas e complementares, em especial a naturopatia. Aproveite e fique conosco até o final. Esse ano nós vamos falar sobre um tema bastante interessante. Nós vamos falar sobre naturopatia e autismo. O que nós, como profissionais de saúde, podemos oferecer para essa população? Quais são as possíveis aplicações e ferramentas eu posso usar para ajudar, para melhorar a qualidade de vida e o bem-estar dessas pessoas? Mas antes disso, eu quero me apresentar. Meu nome é Rogério Reis, eu sou naturopata, sou de Brasília, e a minha formação acadêmica envolve o bacharelado em naturopatia pela Unilogos, o curso de tecnologia e segurança em ordem pública pela UCB, e como especialista envolve os cursos de ciências homeopáticas pela Unilogos e pela FABI, terapias naturais e complementares pela EPSG e mídias digitais interativas pela UNOE. Aqui em Brasília eu atendo naturopatia clínica nas modalidades presencial e online, com foco em estilo de vida saudável, biorressonância quântica, detox, desparasitação e desinflamação. Feitas as apresentações, vamos continuar com a nossa palestra, que interessa. Bem, antes de nós falarmos sobre as possíveis aplicações, as possíveis ferramentas dentro da naturopatia para atender esse público específico, que são pessoas portadoras de TEA, vamos entender o que é o TEA. O que vem a ser TEA? TEA é transtorno do espectro autista, ou como muitos conhecem, autismo. Mas o que vem a ser esse tal de TEA? É um conjunto de desordens neurológicas que surgem precocemente, geralmente na infância, e compromete o desenvolvimento da comunicação e da interação social. E também está associado a comportamentos restritivos e repetitivos. E a sua base é genética com fatores de risco. Quais são os principais sinais, quais são os principais achados que nós podemos ver, nós podemos compreender essas pessoas? Nós vamos elencar aqui, listar os mais comuns, que podemos citar: atrasos na linguagem, falta de interesse social, interações sociais incomuns e padrões de brincadeiras atípicas. Apego a rotinas, essas pessoas geralmente não gostam que mudem a sua rotina, elas preferem saber o que vai acontecer em todo o decorrer do seu dia a dia, e também podem apresentar comportamentos repetitivos, como puxar as pessoas pelas mãos, balançar, colar linha e por aí vai. Qual é a prevalência e as comorbidades do transtorno do espectro autista? A maior prevalência é em meninos. É 4 vezes mais comum em meninos do que em meninas. Em média, 1 a cada 6 meninos é diagnosticado com TEA. Já se falando das comorbidades, 1 a cada 36 crianças com TEA apresentam alguma comorbidade, alguma coisa que acompanha esse transtorno. E o autismo na vida adulta? Agora a gente consegue ver, compreender e conhecer adultos que estão dentro do espectro autista, que são portadores de TEA. Eles se descobrem na fase adulta. E muitos deles passam desapercebidos na infância e se descobrem autistas. O autismo, como nós podemos ver, é tradicionalmente associado à infância, e é cada vez mais reconhecido e impedido que essa condição vai acompanhar o indivíduo ao longo de toda a sua vida. Vai começar na infância, vai passar pela adolescência, pela juventude, pela velhice, vai acompanhar a vida inteira dessas pessoas. E ele acaba sendo acompanhado por esse transtorno. No entanto, na vida adulta, muitos passam desapercebidos por quê? Porque eles se passam de pessoas tímidas, pessoas caladas, pessoas que gostam de ser mais reclusas, pessoas que não gostam muito de conversar. E os sintomas são geralmente bem atenuados, eles acabam passando desapercebidos. E quando ele chega na fase adulta, ele se descobre, aí fica até complicado de entender o que está acontecendo e até diagnosticar esse transtorno, levando uma série de desafios e visibilidades que ele pode passar no decorrer dessa descoberta. As estatísticas sobre a prevalência de TEA em adultos, ela é pouca, porque faltam muitos dados sobre a prevalência de TEA em adultos, justamente por causa dessa falta de histórico de desenvolvimento infantil, pela falta de maiores informações. Então, acaba sendo um desafio tanto para o adulto que vai ser atendido, como para as pessoas que vão atendê-los.
carecem de pesquisa de dados mais precisos. Mas por que isso acontece? Por que os adultos eles se descobrem autistas depois de muito tempo, que na infância não foi detectado? Muitos passam desapercebidos, igual eu falei, eles são pessoas que na infância são entendidos como crianças muito, muito tímidas. E geralmente os sintomas são bem atenuados e acaba passando desapercebido mesmo. Muitas vezes os pais ou os cuidadores não têm tanto conhecimento como nós temos, não tinham tanto conhecimento como nós temos hoje. Hoje é muito mais fácil a gente conhecer e entender o TEA do que há uns 40, 50 anos atrás. Os critérios diagnósticos eles também podem ir mudando, e essa mudança dificulta a comparação de dados entre os diferentes estudos. E aí também pode ocorrer, através do TEA, pode variar, aliás, em diferentes culturas e grupos sociais. O que causa o autismo, afinal de contas? As causas são complexas e são multifatoriais. Podem envolver vários fatores. Por exemplo, os genes específicos que estão associados ao TEA, que são fatores genéticos. As alterações na formação e no funcionamento de algumas áreas do cérebro também podem estar por trás do aparecimento do TEA. E também fatores ambientais, que podem ser antes ou após o nascimento, que podem, de alguma forma, influenciar o aparecimento desse transtorno. É claro que carecem de mais estudos para podermos entender melhor o que causa esse transtorno. E como é feito esse diagnóstico de TEA? Como ele é feito? O diagnóstico é clínico, ele é baseado na observação do comportamento e do histórico de desenvolvimento dessa criança, que vai ser acompanhada por profissionais e vão começar a comparar esse histórico de desenvolvimento e comportamento para entender o que está acontecendo com aquela criança. Os critérios diagnósticos seguem diretrizes bem específicas do DSM-5 e do CID-11. O diagnóstico é feito na infância justamente pela comparação dos marcos de desenvolvimento dessa criança. Já em adultos, isso é muito mais desafiador devido à falta de histórico que eles geralmente não têm. E quando eles se descobrem autistas na fase adulta, eles não têm histórico nenhum, né, de desenvolvimento na infância. Muitas vezes os pais, os cuidadores também não estão vivos ou não têm nenhum conhecimento sobre o que aconteceu nessa fase da infância. Quais são as ferramentas que são usadas para conseguir o diagnóstico de TEA? São questionários, testes e entrevistas estruturadas feitas geralmente por psiquiatras e psicólogos e demais profissionais que podem estar envolvidos nessa descoberta e nesse diagnóstico. Quais são os níveis de gravidade do TEA? O TEA tem 3 níveis, de acordo com o DSM-5 e o CID-11. São 3 níveis. O nível 1 é o que precisa de menos apoio necessário para o seu dia a dia. Então, é aquela pessoa que pode, entre aspas, se virar bem no dia a dia. As atividades sociais são muito sutis. Então, geralmente, ela se passa uma pessoa reservada, uma pessoa que conversa pouco, uma pessoa tímida, uma pessoa que gosta de ficar mais reclusa e gosta mais da solitude. E os seus interesses que são restritos, interferem por muito pouco na sua vida cotidiana, na sua interação social e na sua comunicação. Já o nível 2 é a necessidade de apoio um pouco mais significativa em várias áreas, em diversas áreas. As dificuldades sociais são mais evidentes, a gente consegue ver com mais facilidade a dificuldade dele de interagir, de entender os sinais sociais. E os comportamentos restritivos e repetitivos afetam de alguma forma a rotina dele. Já o nível 3 requer um suporte extensivo em todas as áreas da vida. Ele não consegue fazer a maioria das coisas sozinho, precisa da ajuda de alguém, e a dificuldade de comunicação social e de interação social são severas, é bastante perceptível. Os comportamentos restritivos e repetitivos causam um grande sofrimento e interferem grandemente na sua vida cotidiana. Então, são pessoas que carecem bastante de atenção e de acompanhamento de apoiadores e de cuidadores. Mas um dado importante que a gente deve também lembrar. É fundamental nós lembrarmos e entendermos que a classificação desses níveis é apenas para descrever os sintomas que essas pessoas apresentam, mas não define o indivíduo, não define a pessoa. Cada indivíduo com TEA, ele é único e possui as suas próprias habilidades e desafios para o seu dia a dia. Tá? A gente tem que entender isso, que cada um é cada um. Nós colocarmos, por exemplo, 10 pessoas com TEA em uma sala, todos vão manifestar o transtorno de uma maneira diferente. Eles são pessoas únicas.
e o transtorno vai ser, o transtorno não, o tratamento vai ser personalizado para aquela pessoa. O tratamento do TEA é uma abordagem multidisciplinar, envolve vários profissionais. Essa equipe ela vai apoiar o indivíduo de várias maneiras. Então, citar, por exemplo, a fonoaudiologia, que vai tratar da linguagem, da comunicação e da deglutição. Já a psicologia vai trabalhar o desenvolvimento emocional e comportamental. A psiquiatria vai avaliar e vai tratar as comorbidades que acompanham, geralmente acompanham o transtorno de TEA, né? E também nós temos as terapias ocupacionais que vão melhorar as habilidades na vida diária e na participação social. E se falando de aprendizado, a psicopedagogia ou pedagogia vai ajudar na aprendizagem e desenvolvimento dessa pessoa. Como o tratamento de TEA, o transtorno do espectro autista, é uma abordagem multidisciplinar, é importante também entender que os cuidadores, os pais, as pessoas que convivem no dia a dia dessa pessoa precisam entender, precisa de uma psicoeducação para as famílias e para esses cuidadores, para eles entenderem qual é a importância desse apoio familiar para o desenvolvimento, ou o melhor desenvolvimento dessas pessoas. E também entender quais estratégias vão ser usadas para lidar com os desafios que eles enfrentam todos os dias. E, nesse sentido, as práticas integrativas e complementares, elas chegam como um complemento ao tratamento convencional. Vai ser um suporte que vai trazer mais eficácia para esse tratamento que eles estão vivendo. O que a naturopatia, então, nesse sentido, pode oferecer? Mas antes de nós falarmos sobre o que nós vamos oferecer como tratamento, devemos entender também que o profissional de naturopatia, quando ele está na sua fase de formação, ele tem contato com mais de uma prática integrativa complementar. Você vai encontrar, geralmente você vai encontrar um naturopata que conhece, por exemplo, de audioterapia, de acupuntura, de fito, de homeopatia, vão ser várias práticas integrativas que ele vai conhecer e vai abordar no tratamento que ele vai oferecer a essas pessoas. Então, é comum você ver naturopatas que conhecem mais de uma terapia integrativa. Mas, voltando à naturopatia, o que ela pode oferecer como abordagem holística? A visão holística da naturopatia, ela trata o indivíduo como um todo. Então, ela vai considerar tanto os aspectos físicos, os emocionais e também os mentais. A naturopatia ela vai investigar também as causas dos sintomas, buscando identificar e trabalhar esses desequilíbrios nutricionais, disfunções intestinais e outras condições que são associadas ao TEA. O tratamento é individualizado, porque a naturopatia entende que cada indivíduo é único, e, portanto, o tratamento naturopático é personalizado e vai levar em consideração as necessidades específicas de cada pessoa. E, nesse sentido, a naturopatia pode ser utilizada como um complemento aos tratamentos convencionais, potencializando os seus efeitos e também reduzindo os efeitos colaterais dos tratamentos convencionais que as pessoas estão vivenciando. Falando agora sobre as práticas integrativas, o que a fitoterapia pode oferecer como aliada ao tratamento de pessoas portadoras de TEA? A fitoterapia ela pode atuar como um complemento aos tratamentos convencionais, oferecendo uma abordagem mais natural e holística. Algumas plantas medicinais elas possuem propriedades que podem modular a neurotransmissão, por exemplo, e contribuir para a melhoria de sintomas como ansiedade e como hiperatividade. Estudos sugerem também que a inflamação crônica pode estar também associada ao TEA. Nesse sentido, a fitoterapia ela pode oferecer plantas com propriedades anti-inflamatórias e pode auxiliar na modulação desse processo. Usando para isso chás, podem usar também extratos, pode usar o extrato seco através de cápsulas. São várias as possibilidades. E, nesse sentido, a fitoterapia ela pode contribuir para uma melhor qualidade de vida desses indivíduos, promovendo o bem-estar geral e equilibrando o organismo delas. Mas que plantas eu posso usar, eu posso oferecer nesse tratamento fitoterápico? São várias. Nós vamos citar aqui alguns exemplos que podem ser utilizados, que plantas que podem ser utilizadas nesse tratamento. Por exemplo, a camomila, ela pode auxiliar na redução da ansiedade e promover o relaxamento. A valeriana também, ela possui propriedades sedativas e
que podem contribuir para a melhoria do sono. E, por exemplo, tem pessoas com TEC, uns não dormem, outros dão aquele sono picado, estão dormindo e acordando durante a noite toda, outros dormem demais. Então, nós podemos ver que a fitoterapia ela pode ser uma aliada nesse sentido para melhorar a qualidade do sono também. Uma planta também chamada ginkgo biloba, ela pode melhorar a circulação sanguínea cerebral e pode auxiliar na concentração e na memória. Já falando do açafrão, o cúrcuma, ele tem uma substância chamada curcumina, que possui potentes propriedades anti-inflamatórias e antioxidantes, que podem auxiliar na redução dos sintomas associados ao TEA, como a irritabilidade e a dificuldade de comunicação. Então, nesse sentido, a fitoterapia se mostra uma excelente ferramenta que pode ser incorporada ao tratamento convencional das pessoas portadoras de TEA. E falando da acupuntura, o que a acupuntura pode oferecer para a melhoria do bem-estar e a qualidade de vida dessas pessoas? A acupuntura ela pode auxiliar no tratamento de distúrbios do sono, que são aspectos ou coisas ou aspectos comuns em indivíduos com TEA. Ela pode ajudar a reduzir a ansiedade e a irritabilidade, atuando no sistema nervoso central e promovendo o relaxamento e o bem-estar. Ela pode também melhorar os problemas gastrointestinais, que são comuns. A acupuntura pode auxiliar nesse tratamento, como a constipação e a diarreia, que geralmente acompanham essas pessoas, que pois elas são muito restritas, se falando em alimentação, e muitas vezes essa alimentação que ela consome pode trazer constipação ou diarreia. Teve um estudo que eu tive acesso da professora Larissa. O que ela fez? Ela fez um estudo, desse estudo que ela fez, ela investigou os efeitos da acupuntura em 16 pessoas portadoras de TEA, que tinham idades entre 10 e 32 anos, e eram atendidas pela APAE. Ela utilizou um questionário que ela desenvolveu com os pesquisadores que estavam com ela e avaliou a influência da acupuntura nas atividades diárias e no comportamento desses participantes. O que ela pôde observar, o que ela pôde entender desse estudo? Ela entendeu que houve um avanço gradual nos casos mais graves. O que ela percebeu? Que os participantes apresentaram uma maior capacidade de lidar com as situações diárias e desafiadoras do seu dia a dia, e houve uma diminuição na frequência e também na intensidade dos ataques e crises que eles, porventura, tiveram. Então, o estudo se mostrou bastante valioso e demonstrou que a acupuntura pode ser realmente interessante nesse tipo de tratamento. O que nós podemos concluir com isso? Que a acupuntura apresenta um grande potencial como terapia complementar no tratamento de TEA. No entanto, são necessárias mais pesquisas para entender e estabelecer a eficácia e a segurança a longo prazo. Mas isso não quer dizer que não seja uma ferramenta que possa ser útil. A decisão de utilizar o acupuntura deve ser tomada em conjunto com uma equipe que já é multidisciplinar e considerar as necessidades e características individuais de cada participante, de cada paciente que vai ser submetido a esse tratamento. Então, nesse sentido, nós podemos afirmar que a acupuntura, sim, é uma excelente ferramenta no tratamento das pessoas portadoras de TEA. E já se falando sobre homeopatia, o que essa prática integrativa pode oferecer a essa população? A homeopatia, o tratamento que ela oferece é individualizado, pois ela considera as particularidades de cada indivíduo. Então, ela vê o indivíduo de uma maneira holística, ela não vê em partes. Ela vê ela como uma pessoa como um todo. Então, nesse sentido, ela vai ajudar a controlar e aliviar alguns sintomas, como a hiperatividade, a insônia, a agressividade e outros sintomas que são bem comuns nesses transtornos. As substâncias que são utilizadas nos medicamentos homeopáticos são naturais, são substâncias naturais. Então, os efeitos colaterais vão ser quase que nulos. Então, podem ser, sim, muito úteis. E ela também vem para atuar no complemento ao tratamento convencional. Ela vem a melhorar a eficácia desse tratamento. E quais homeopáticos eu posso usar? Que medicamentos eu posso utilizar? A matéria médica homeopática ela é bastante extensa. Ela tem várias substâncias, vários medicamentos homeopáticos que eu posso utilizar em diversos casos, entre eles o TEA. Mas vou citar aqui apenas 3 dentre os muitos que nós temos na nossa matéria médica homeopática. Vamos citar, por exemplo,
O tuberculino. O tuberculino é indicado para pessoas sensíveis, perfeccionistas e com tendência de doenças crônicas. Podemos citar também a beladona. Ele é utilizado para tratar sintomas de hiperatividade, irritabilidade e também insônia. Nós temos também o acênico alban, é indicado para pessoas ansiosas, perfeccionistas e com medo de doenças. Esses são apenas 3 exemplos de medicamentos que podem ser úteis no tratamento de pessoas portadoras de TEA. Um estudo feito pelo Dr. Radu Nagui, ele fez um estudo bem interessante. E nesse estudo, o que ele fez? Ele pegou 4 indivíduos com diferentes idades e foram acompanhados durante 3 anos. Nesses 3 anos, ele fez um misto, ele fez uma combinação de terapia, ABA, e medicamentos homeopáticos. Ele fez a junção dos dois e viu, começou a acompanhar o que acontecia com essas pessoas. O que ele pôde entender de resultado? O efeito terapêutico ele foi bastante significativo e a sinergia entre as duas abordagens favoreceu muito as pessoas portadoras de TEA, melhorando os sintomas. Então, o que ele entendeu? A homeopatia atuou como um catalisador, potencializando os resultados da terapia. Esse foi o estudo que ele fez. Mas tem outros estudos, como, por exemplo, o doutor Neeraj Gupta. Ele fez um estudo que ele queria entender como ele poderia melhorar de forma significativa os sintomas que aparecem nas pessoas com transtorno do espectro autista. Ele quis saber a eficácia dos medicamentos homeopáticos na redução desses sintomas. Então, através de avaliações psicológicas periódicas, ele conseguiu ver que os resultados foram positivos usando esses medicamentos homeopáticos. Então, o tratamento homeopático se mostrou eficaz no controle e no manejo desses sintomas. Então, nesses dois estudos, nós podemos ver que a homeopatia, sim, pode ser útil como ferramenta nesse tratamento para pessoas portadoras de TEA. O que nós podemos entender com isso? Que a homeopatia ela pode ser, sim, uma opção complementar para algumas pessoas com TEA. Mas é importante a gente entender que é fundamental ter cautela e buscar uma orientação adequada para um profissional que tenha realmente capacidade, que tenha conhecimento técnico para apoiar esse tratamento. Esse tratamento deve ser feito em conjunto com a equipe que já é multidisciplinar, levando em consideração as necessidades individuais de cada pessoa. Então, nesse sentido, a homeopatia também é uma ferramenta interessante nesse tratamento. E quanto à meditação, outra prática integrativa, que ela pode oferecer como benefício a essas pessoas portadoras de TEA. Uma delas, ela pode ajudar a controlar os pensamentos, as emoções e comportamentos automáticos. Ela pode ajudar na diminuição do estresse cognitivo e pode também promover o relaxamento. E se falando do bem-estar físico, ela pode melhorar a respiração, os ritmos fisiológicos, a saúde física e até mesmo a consciência corporal. Muitas pessoas portadoras de TEA, alguns casos, a pessoa não tem tanta consciência do seu corpo físico. E, nesse sentido, a meditação vai ajudar nesse entendimento também. E pode também ajudar também na transformação cerebral, pois ela vai ajudar, vai alterar a estrutura cerebral, sincronizando melhor cérebro e medula, por exemplo, né? Já o hidrogênio molecular é outra ferramenta que eu acho muito interessante. O hidrogênio molecular, ele tem bastante tempo que ele existe, mas nós vemos geralmente hidrogênio molecular em UTI, nós vemos o oxigênio e o hidrogênio. Mas é uma terapia bem antiga e está voltando, está sendo mais evidenciada o uso como terapia nas terapias integrativas. O que o hidrogênio é? O hidrogênio é um gás com poderosas propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias. Quais são os benefícios que o hidrogênio molecular pode trazer? Ele pode reduzir a inflamação no cérebro, ele pode também ajudar na proteção das células do cérebro contra danos oxidativos. Ele pode melhorar a função mitocondrial, fornecendo mais energia para a célula. Ele também pode auxiliar na redução de sintomas como ansiedade e irritabilidade. E como o hidrogênio molecular funciona? Ele vai neutralizar os radicais livres. Nós, como somos seres vivos, à medida que nós respiramos, à medida que nós estamos ali nos movimentando, vai gerando ali
os radicais livres. Então, o hidrogênio ajuda a neutralizar esses radicais livres. Então, o que que ele vai fazer? Ele vai acabar com aquelas moléculas instáveis que danificam as células. Então, vai trazer um melhor equilíbrio, vai melhorar a homeostase do organismo, que é a capacidade que ele tem de funcionar de maneira equilibrada. E como eu posso usar o hidrogênio molecular? Eu posso usar o hidrogênio molecular na água, tomando água hidrogenada, que não tem nenhuma concentração, pode se beber à vontade. E posso também fazer a inalação com máscaras e equipamentos específicos para a pessoa inalar esse gás também. E como o hidrogênio molecular é uma molécula muito pequena, ele entra com muita facilidade dentro das células, trazendo ótimos benefícios. Então, nesse sentido, o hidrogênio molecular também é uma excelente ferramenta para ser usada nos casos de tratamento de pessoas com espectro autista. Agora, vamos falar dos detox. A naturopatia, ela oferece vários tipos de detox. Nós vamos falar hoje de pelo menos dois ou três. Vamos falar do detox, por exemplo, do detox intestino e outros órgãos. O que é tão importante a gente fazer esse detox, né? Fazer essa limpeza no nosso organismo. Por exemplo, se falar do intestino, o intestino é conhecido como segundo cérebro, porque ele tem mais células nervosas do que até mesmo o nosso próprio cérebro. Então, eles acham que é o segundo cérebro. Mas há pessoas que estão achando, estão entendendo que ele também desempenha um papel como primeiro cérebro. Então, também a importância que o intestino tem. Então, ele desempenha um papel crucial na saúde geral de nós como seres vivos, como pessoas. Mas quais os benefícios que nós vamos ter de fazer esse detox? Nós vamos melhorar, por exemplo, a absorção de nutrientes, nós vamos reduzir a inflamação intestinal, vamos fortalecer o sistema imunológico, ele pode auxiliar na redução de sintomas gastrointestinais, como constipação ou a diarreia. Ele vai melhorar também a qualidade das bactérias que nós temos no nosso intestino, vai melhorar a nossa microbiota intestinal. Então, por isso que é muito importante a gente cuidar dos nossos intestinos também. Ainda mais que a maioria das doenças começa justamente nos intestinos. E quando o intestino perde a capacidade de reter o que está dentro, ele começa a vazar, aí começam as inflamações no decorrer da nossa vida, do nosso corpo. E quais são os óleos que nós podemos fazer o detox além do intestino? Podemos fazer no fígado, rins, na tireoide, por aí vai. E quais são os métodos que eu posso usar para fazer esse detox? Podemos usar dietas de eliminação, como parar de comer produtos que inflamam, como, por exemplo, o glúten. Nós podemos também usar suplementos que podem ajudar a melhorar a qualidade da nossa microbiota intestinal e podemos usar também a hidrofonoterapia, que é a limpeza do cólon do intestino. Então, são vários métodos que nós podemos à disposição para fazer essa detoxificação do nosso organismo. Então, nesse sentido, o detox do intestino também é uma excelente ferramenta nesses tipos de tratamento. E a desparasitação, que nada mais é do que matar os parasitas que estão no nosso organismo. Todos nós precisamos de alguma vez, pelo menos uma vez no ano, fazer essa desparasitação. Antigamente, isso é no caso de vocês. No meu caso, a minha avó mesmo, ela fazia, pelo menos uma vez, a desparasitação dos netos. Ela usava muito, o mastruz com leite. E, às vezes, também até os caroços de mamão. Então, quer dizer, são várias as ferramentas que a gente pode ter para desparasitar. Então, todos nós precisamos fazer pelo menos uma vez no ano. Mas por quê? Esses parasitas podem contribuir para problemas de saúde, como as inflamações, como as alergias e as desnutrições. Então, quais os benefícios que eu vou ter em matar esses parasitas, para a gente fazer essa desparasitação? Vamos melhorar a digestão e a absorção de nutrientes, vamos reduzir as inflamações, as alergias, e vamos acabar também com alguns casos de desnutrição, vamos aumentar nossos níveis de energia. Então, é tudo de bom fazer a desparasitação. E quais são os métodos que eu posso usar? Posso usar tinturas, uma tintura de nogueira, a gente pode usar chás de ervas como mastruz, nós podemos usar suplementos e outras técnicas que podem, de alguma forma, melhorar e acabar com esses parasitas. E isso vai depender muito do tratamento que a pessoa vai adotar para desparasitar. Então, nesse sentido, a desparasitação é muito importante também para melhorar a qualidade de vida e o bem-estar das pessoas portadoras de TEG.
E quanto ao detox de metais pesados? Todos nós, no decorrer da nossa vida, vamos ter no nosso organismo algum tipo de metal pesado. Isso por quê? Porque isso está em todo lugar. Por exemplo, quem gosta de peixe, os peixes da água doce do Brasil, a maioria deles é contaminado com mercúrio. Fora as outras possibilidades de contato com metais pesados, como materiais de limpeza, higiene pessoal, o uso de perfumes, o uso de maquiagem, que podem também nos contaminar, o uso até de desodorante pode também trazer esse tipo de metais pesados no nosso organismo. Então, é muito importante, de vez em quando, fazer esse detox de materiais pesados, de metais pesados, como o mercúrio, o alumínio, o chumbo e outros. Então, é importante que a gente faça esse detox para eliminar os danos que podem vir a ocorrer no sistema nervoso e outros órgãos também. Mas quais os benefícios que eu vou ter em fazer a detoxificação de metais pesados? Nós vamos melhorar as nossas funções cerebrais, nós vamos poder reduzir a fadiga e irritabilidade, nós podemos fortalecer nosso sistema imunológico. E quais métodos eu posso usar para fazer o detox de metais pesados? Nós podemos citar os quilantes naturais, que podem ser, por exemplo, medicamentos homeopáticos. Eles também têm a capacidade de quelar metais pesados. E temos também chás, que nós podemos usar como chá de coentro, por exemplo. Temos também um mineral vulcânico chamado zeólita, Clinopsis lolica. Ele é excelente para arrastar metais pesados e outras toxinas no nosso organismo. É muito bom usar. Temos também outra ferramenta maravilhosa, que é a sauna, apesar de não estar sendo muito usada ultimamente, mas a sauna traz resultados maravilhosos. Essa questão de quelar, de sair os metais pesados do nosso organismo. Também, nós também podemos usar a hidrocoloroterapia, que também é uma ferramenta muito importante. Então, nesse sentido, o detox de metais pesados também é uma excelente ferramenta que nós podemos usar nesse tipo de tratamento. Não só neste tipo de tratamento, nós todos devemos fazer esse detox de metais pesados, e traz grandes benefícios para o nosso organismo. Bom, essas foram as possíveis possibilidades que nós podemos usar para melhorar a qualidade de vida e o bem-estar das pessoas portadoras de TEA. É claro que são sugestões que carecem, é claro, de mais estudos, mas são bem úteis e podem melhorar de grande maneira a qualidade de vida dessas pessoas. Como eu falei, esses métodos precisam de mais estudos e carecem de estudos mais detalhados mesmo. Então, nós vamos entender que eles podem ajudar sim, mas carecem de mais estudos. É importante também ressaltar que qualquer que seja o tratamento que será adotado, que vai ser usado, deve ser feito de forma gradual e segura, sob a orientação de um profissional de saúde que tenha realmente capacidade técnica, conhecimento técnico para te orientar. Não faça nada sozinho e consulte alguém que possa realmente te ajudar. A escolha desse tratamento é individualizado e não vai substituir qualquer outro tratamento médico que a pessoa esteja fazendo. É importante frisar, a pessoa não pode parar esse tratamento a não ser que o seu médico fale que pode mudar ou que pode parar. Então, nesse sentido, a naturopatia ela vai ser apenas complementar, ela vai melhorar a eficácia, vai contribuir, vai complementar esse tratamento médico que a pessoa já está fazendo. Beleza? Então, essas foram as nossas sugestões como profissional de naturopatia para o tratamento dessas pessoas portadoras de TEA. Essa página são as referências que eu usei para falar sobre os estudos que eu falei de homeopatia e acupuntura e os sites que eu consultei para elucidar e te mostrar melhor o que é o transtorno do espectro autista. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha sido proveitoso essa nossa conversa. Até mais.